Matthew 28. Vamos abrir as Bíblias para Mateus 28. This morning I was saying in Sunday school Hoje de manhã estava falando na escola bíblica that Trinidad in English is different. que o inglês lá em Trindade é diferente. So I'm going to say this phrase in Trinidadian just so you can hear what it's like. Vou falar essa frase, uma frase da forma que o pessoal lá conversa para você ouvir. So I'll say the phrase, this morning we had a good service. Vou falar a frase: hoje de manhã tivemos um bom culto And we spoke about the gospel. e falamos sobre o Evangelho. So in Trinidadian, this is what it sounds like. É dessa maneira que vai ser falado lá em Trindade. We had a good service this morning and we had preached about the gospel. That's basically what it is. Quem fala inglês entendeu? Yeah, you have to hear two Trinidadians talking to each other. Você precisa ouvir duas pessoas de Trindade conversando um com o outro para realmente ver. I'll probably do it afterwards. Depois ele pode conversar um pouco mais para vocês ouvirem. I'm going to ask Pastor Benjamin to read verses 18 to 20 and then pray for us quickly. Então, Mateus 28, 18 a 20, e depois nós iremos orar. E chegando-se, Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado pelo dia. Mais uma vez te agradecemos pelo privilégio que nós temos de estar na tua casa para te louvar, para te adorar. Privilégio que nós temos de ouvir sobre missões, sobre a realidade de pessoas ao redor do nosso mundo que, como nosso país, também precisam ouvir o Evangelho e saberem o quanto o Senhor os ama, e que nossos corações estejam atentos ao teu falar, como foi falado hoje na EBD sobre estar atento ao teu falar conosco, que possamos ouvir e refletir no que o Senhor quer para cada um de nós. Esteja com a mensagem agora, que venha de encontro aos nossos corações também, que possamos sair daqui diferentemente do que nós chegamos. É que pedimos no nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém. This morning, I'd just like to remind you all about the church. Hoje de manhã só quero lembrar os irmãos sobre a igreja And the fact that the church is here to preach the gospel. e que a igreja existe, está aqui para pregar o Evangelho. There are many organizations that exist in our world today, Há muitas organizações que existem no nosso mundo hoje, but the government cannot help you like the church can help you. mas o governo não pode te ajudar como a igreja pode te ajudar. World Health Organization can't help you like the church can. A Organização Mundial de Saúde não pode te ajudar como o governo pode, And ou a igreja I pode. understand all of these organizations have their purpose, Eu entendo que todas essas organizações têm o seu propósito. but it's confusing to me why they ask for so much trust. É um pouco confuso para mim que como que eles pedem tanta confiança, Or why people place so much trust in worldly organizations. e como as pessoas confiam tanto em organizações mundiais. We're going to talk about why it's so important for the church to preach the gospel. Vamos falar sobre a importância da igreja pregar o Evangelho. First of all, the church is established through the salvation of souls. A igreja é estabelecida primeiramente pela a salvação de almas. And this command here in Matthew 28 E esse mandamento aqui em Mateus 28 was not just given to Christians but the church. não foi dado apenas para crentes, mas para a igreja. The church was already mentioned in Matthew 16. A igreja já foi mencionada em Mateus 16. And we see the church emerge even more in the book of Acts. E vemos a igreja aparecendo mais no livro de Atos. So it's difficult for us as a church to ignore this command. Então é difícil para nós como igreja ignorar esse mandamento. Why is the church here except for the preaching of the gospel?
Por que que a igreja existe, exceto para a pregação do evangelho? I thank God for everything that we can do at church. Eu agradeço a Deus por tudo que podemos fazer na igreja. You can come here and you can grow as a Christian. Você pode vir para a igreja e crescer como crente. Maybe you have other activities going on. Talvez tenha outras atividades que estão acontecendo. The churches that do kids events or sports events. As atividades para as crianças, as atividades esportivas. Maybe you have discipleship classes going on. Talvez tenha cursos de discipulado que acontecem. We have different kinds of ministries to different groups of people. Há ministérios diferentes para grupos diferentes. But what's the purpose of doing any of these things without preaching the gospel? Mas qual que é o propósito de fazer todas essas atividades se não tiver o evangelho? You know, we have events for young people in the summer. Temos atividades para os jovens no verão. And it feels kind of awkward to do these events and not involve the preaching of the gospel. E é um pouco estranho fazer esses eventos sem envolver a pregação do evangelho. I know a couple churches in our country. Eu conheço algumas igrejas, entre aspas, no nosso They país. call themselves churches, Eles se chamam de igreja. and they have almost the same kind of activities that we do at our church. Eles têm quase as mesmas atividades que nós temos na nossa igreja, And except they don't preach the gospel. exceto que eles não pregam o evangelho. So, what's the point of inviting all these young kids to come to VBS? Qual que é o propósito de convidar todas essas crianças virem para uma EBF? What are you going to tell them? O que você vai contar para eles? If someone comes to church and the gospel is not the first priority, what's the point? Se uma pessoa vir para a igreja e a pregação do evangelho não é a primeira prioridade, I can tell you're a hard-working church, eu posso ver que a igreja aqui é uma igreja trabalhadora and the church obviously doesn't grow without preaching the gospel. e a igreja obviamente não cresce sem a pregação do evangelho. But I'd like you to think about your own life as a church member. E eu quero que vocês pensam na sua própria vida como membro da igreja. How am I promoting the gospel with my life? Como que eu estou promovendo o evangelho com a minha vida? Doesn't mean that you're a preacher. Não quer dizer que você é um pregador. It doesn't mean that you're always behind the pulpit preaching. E não quero dizer que você está sempre atrás do púlpito pregando. But God commanded all of us to promote the gospel in some way. Mas Deus mandou que todos nós promovêssemos o evangelho de alguma maneira. In the book of Acts, No livro de Atos, the Christians faced a lot of persecution. no livro de Atos, os crentes tiveram muita perseguição, Specifically, the church. especificamente a igreja. You know, the government would have been fine if they just came to church. O governo não teria tido problema se eles simplesmente tivessem se reunido numa igreja. Think about this for a second. Why did they arrest Peter and the apostles? Pare e pensam por um momento. Por que eles prenderam Pedro e os apóstolos? In Acts chapter 4, why did they arrest them? Em Atos capítulo 4, por que eles foram presos? They arrested them for preaching the gospel, Eles foram presos por pregar o evangelho, not for going to church. não por irem para a igreja. They didn't arrest them for helping the homeless. Eles não os prenderam por ajudar os andarilhos. They didn't arrest them for giving money to the poor. Eles não os prenderam por dar dinheiro aos pobres. You see, Satan is completely fine if we do what we do without preaching the gospel. O diabo está totalmente em paz se fizermos o que nós fazemos sem pregarmos o evangelho. As a matter of fact, it makes Satan angry when we preach the gospel. E de fato, o diabo fica bravo quando nós pregamos o evangelho. Let's ask ourselves this morning, what difference am I making with the gospel? Então vamos fazer a pergunta, qual que é a diferença que eu faço com o evangelho? Firstly, this morning, we preach the gospel because it deals with sin. Primeiramente, pregamos o evangelho porque ele lida com o pecado. In Acts chapter 13, the Apostle Paul was preaching. Em Atos capítulo 13, Paulo está pregando, And he said that the salvation that Jesus Christ provides justifies you from all sin. e ele diz que a salvação que Jesus
traz nos justifica de todo o pecado? Because the law of Moses could not justify us from all sin. Porque a lei de Moisés não nos justificava de todo o pecado. And obviously he was preaching to the Jews, E obviamente ele estava pregando para os judeus, but the message is still the same to us, mas a mensagem ainda se aplica a nós, that when we accept salvation, we are forgiven from everything. que quando nós aceitamos a salvação, somos libertos de tudo. And also we are forgiven eternally. E também somos perdoados eternamente. The message of salvation deals with the root of all the problems that we face. A mensagem da salvação lida com a raiz de todos os problemas que nós enfrentamos. If you look around in your community, there's problems everywhere. Se você olhar a nossa comunidade, há problemas por toda parte. And you can help an alcoholic try to break free from alcohol. Você pode tentar ajudar um alcoólatra se libertar do álcool. But what's the point of helping them without giving them the message of salvation? Qual que é o propósito de ajudá-lo a ser liberto do álcool sem apresentar o evangelho da salvação? What's the point of helping a broken family without the message of salvation? Qual que é o propósito de ajudar uma família desestruturada sem apresentar o evangelho? The only guarantee of help is life in Christ. A única garantia de ajuda é uma vida em Cristo. And the only way you find true freedom from sin E is a salvation through Christ. E a única maneira que você vai encontrar liberdade do pecado é em Cristo Jesus. And it's easy to live as a Christian and forget life before salvation. E é fácil viver uma vida em Cristo e esquecer da vida antes. Just remember the lack of peace and the hopelessness that you felt. Só se lembrar da falta de paz e esperança que você tinha. There are lost souls around us right now still living like that. Há pessoas, almas que estão ao nosso redor que ainda estão na mesma situação. You know, people come to church for different reasons. As pessoas vêm para a igreja por motivos diferentes. Maybe you came to church to find friends. Talvez você veio para a igreja para encontrar amigos. Maybe because you saw the sign outside. Talvez porque você viu a placa do lado de fora. Or maybe you grew up in church. Ou talvez você cresceu na igreja. When the rich ruler in Matthew 19 came to Christ, Quando o rico veio a Jesus em Mateus 19, he was already a good person. ele já era uma pessoa boa. And Christ answered his question in a very strange way. E Jesus Cristo respondeu a pergunta dele de uma maneira muito estranha. He asked him, "What can I do to inherit eternal life?" E o rico perguntou o que eu posso fazer para herdar a vida eterna. And Jesus Christ said, "Go sell everything you have." E Jesus fala, vai e vende tudo que tens. Now that doesn't make sense to me. Agora isso não faz sentido para mim. But Christ knew how to deal with his sin. Mas Cristo sabia lidar com o pecado dele. If this young man already knew that Jesus Christ was God, Então, se o jovem sabia que Jesus Cristo era Deus, he knew that he was the Messiah. ele sabia que ele era o Messias, There was one thing stopping him from getting saved. havia uma coisa que o impedia de ser salvo. It was his opportunity to impress people. Era a sua oportunidade de impressionar outras pessoas. He already knew the commandments. Ele já conhecia os mandamentos, He knew how to dress. ele sabia como se vestir, He knew how to look good. ele sabia como ter uma aparência boa, He was rich, young, and influential. ele era rico, jovem e tinha influência. What more do you want? O que mais que você quer? And Christ said, "That's not enough. E Jesus falou, isso não é o suficiente. Your sin still separates you from me." O seu pecado ainda te separa de mim. And Christ told him, "Give that up and turn to me." E Jesus falou, abandone isso e vire para mim. Also in the book of John chapter 3, Também em João capítulo 3, Nicodemus asked Christ how to have eternal life. Nicodemos perguntou como ter a vida eterna. And Christ said, "You must be born again." E Jesus fala, é necessário nascer de novo. Nicodemus also knew what to do. Nicodemos também sabia o que fazer. He dressed right. Ele se vestia He corretamente. looked good. Ele tinha uma aparência But his correta. sin was still the problem. Mas o seu pecado ainda era o problema. Anybody that comes to me as a pastor with a question, Qualquer pessoa que chega para mim com qualquer pergunta, or let's say they come to church for the first time, ou eles chegam na igreja pela primeira vez, whether or not they think that they're spiritual,
se eles acham que eles são espirituais ou não, or if they look good or they don't look good. ou se eles têm uma boa aparência ou não têm uma boa aparência. My job as a Christian, first of all, is to give them the gospel. Meu trabalho, primeiro trabalho como crente é apresentar o evangelho a eles. You know, most times they come to church asking for money. A maioria das vezes que eles vêm para a igreja pedindo dinheiro. As soon as someone says, "Hey, can I talk to the pastor?" E assim que eles chegam e falam, posso falar com o pastor? 80% of the time it's because they want something. 80% das vezes é que eles querem alguma coisa. And I don't have any problem helping them. E eu não tenho problema em ajudá-los. But what is the help they need first of all? Mas qual que é a primeira ajuda que eles realmente They precisam? need salvation. Eles precisam da salvação. So if they ask for money, Então, se eles pedem por dinheiro, I say you need to be saved. eu falo, você precisa ser salvo. If they ask for clothes, Se eles pedem roupas, you must be born again. você deve nascer de novo. If they ask for help with my family, Se eles pedem ajuda para a sua família, you must be saved. você deve ser salvo. My child ran away. Meu filho fugiu de casa. You have to get saved. Você precisa ser salvo. I lost my job. Eu perdi meu emprego. You must be saved. Você precisa ser salvo. I just got diagnosed with cancer. Acabei de ser diagnosticado com câncer. You must be saved. Você precisa ser salvo. How long is it going to take us to realize that we need to preach the gospel? Quanto tempo vai levar para a gente entender que precisamos pregar o evangelho? And not just giving a tract, E não apenas entregar um folheto, but inviting them to church, mas convidar as pessoas para a igreja. taking some time to tell them that they need to be saved. E passar um tempo conversando com eles e explicando a necessidade da salvação pessoal. Secondly, this morning, Em segundo lugar, salvation deals with death, a salvação lida com a morte, or it deals with the assurance of salvation. ou lida com a segurança da salvação. When someone doesn't know where they're going to go when they die, Quando alguém não sabe para onde eles vão quando eles morrerem, I don't know how they can live in peace. eu não sei como que eles podem viver em paz. I remember as a young person thinking about eternity. Eu me lembro como jovem pensando sobre a eternidade. And even as a child, I would think at night about heaven and hell. E mesmo como criança, à noite, eu ficava pensando sobre o céu e o inferno. And when we went to church, I realized they preached about the Bible. E quando eu fui para a igreja, eu percebi que eles pregavam sobre a Bíblia. And I quickly understood that the only way to find peace is through salvation. E logo, rapidamente, entendi que a única maneira de ter paz é através da salvação. If you don't have assurance of salvation, Se você não tem certeza da sua salvação, that's a part of the foundation of your life that's gone. isso é uma parte da fundação da sua vida que está ausente. How can you wake up and face the day with no assurance of salvation? Como que você pode acordar de manhã, enfrentar o dia sem a segurança da sua salvação? I mean, sometimes you wake up and as soon as you wake up, you already want to quit. E muitas vezes você vai acordar e logo querer desistir. Sometimes, I'm not a morning person. Eu não sou uma pessoa que gosta de acordar de manhã. And sometimes I quit before the day started. E tem dias que eu acordo e já desisto logo de manhã. Because you have to warm yourself up and get ready for the day. Então, você tem que acordar, se aquecer, se preparar para o dia. Or maybe you are a morning person Ou talvez você seja uma daquelas pessoas que gosta and you're da just manhã. ready to face the day. Você acorda e está pronto para enfrentar o dia. If you're lost, Se você é perdido, you have no assurance of você salvation. não tem segurança da salvação, You wake up, você acorda, and even if you're positive, mesmo que você é positivo, the lack of assurance can destroy your peace. a falta da segurança pode destruir a sua paz. I remember for a couple of years I drove a vehicle without insurance. Teve alguns anos que eu dirigi um carro sem o seguro do carro. I don't know if people do that here. Não sei se as pessoas fazem isso aqui. Do people do that here? Yeah. You drive without insurance, Você dirige sem o seguro do carro and
I remember I didn't have a choice, but I had to keep driving that car. E eu lembro que eu não tinha escolha, mas eu tinha que continuar dirigindo aquele carro. And a lot of times that happens because if you change ownership, they don't change the insurance. E isso acontece muitas vezes lá, que às vezes você troca de carro, mas o dono anterior não tira o seguro. So I don't know if they do that here. A lot of times people sell cars and they don't even change the ownership. E aqui, eu não sei se fazem aqui, muitas vezes você vende o carro, troca de carro, compra e não troca a propriedade do carro, de quem que é o carro, o dono. And it's kind of frustrating to drive on the road. E às vezes é frustrante dirigir um carro nessa situação na estrada. And you think about this. E você pensa sobre isso. If I hit someone, I'm in the wrong. Se eu bater em alguém, eu estou errado. But if somebody hits me, Mas se alguém bater em mim, hits my car with their car, bater o carro deles no meu carro, I am also wrong. eu também estou errado. That's kind of frustrating, right? É um pouco frustrante. I mean, you should be covered, or Você deve ter o seu seguro. If it was an accident, I'm also wrong. Se for um acidente, eu também estou errado. If I'm driving and somebody hits me from behind, I'm wrong. Se eu estou dirigindo e alguém bater no meu carro na parte traseira, eu também estou errado. If I hit somebody, Se eu I'm bater also em wrong. alguém, e eu também estou. Se eu bater em alguém, eu estou errado. There's no situation where I'm right, Não há nenhuma situação que eu estarei certo, except if the car is parked. exceto se o carro estiver parado, estacionado. And when somebody is lost, Então, quando alguém está perdido, when they don't have the gospel, quando eles não têm o evangelho, they have no assurance of salvation. eles não têm segurança da sua salvação, This is the saddest part. essa é a parte mais triste. If they die, they're wrong. Se eles morrerem, eles estão errados. When they stand before God, they're in the wrong. Quando eles estiverem perante Deus, eles estarão errados. I mean, even if it was an accident, Mesmo se fosse um acidente. they can say, well, God, I wasn't supposed to die right now. I'm too young. Eles podem falar, mas Deus, não era para eu ter morrido agora. Eu era muito jovem. That doesn't change anything. Isso não muda os fatos. If somebody shot them, they're wrong. Se alguém atirar neles, eles estão errados. If they were the one that was murdered, they were innocent, they're wrong. Se eles forem a pessoa que foi assassinado, eles ainda estão errados. Maybe they died from a natural disaster, they're still wrong. Mesmo morrendo de um desastre natural, ainda estão errados. Maybe it was a freak accident and they died, they're still wrong. Talvez foi um acidente por acaso, ainda estão errados. Maybe they died from a disease, they're still wrong. Talvez morreram de uma doença, enfermidade, ainda estão errados. The only way you stand before God A única maneira que você pode estar perante Deus and you have a home in heaven e você tem um lar no céu is through salvation. é pela salvação. Every lost person walking around in this community right now, Todas as pessoas que estão perdidas, que estão caminhando ao nosso redor aqui em Ribeirão Preto, they're walking on the edge. estão andando à beira do precipício. They have no assurance of salvation. Eles não têm segurança da salvação. And this church right here in this community, E essa igreja aqui, nessa comunidade, nesse bairro, we have an opportunity every day to rescue one of them. nós temos a oportunidade todos os dias de apresentar. The Bible says the church is like a lighthouse. A Bíblia fala que a igreja é como um farol. Every one of us is supposed to take this light with us wherever we go. Todos nós devemos levar essa luz para todos os lugares que nós formos. There are people that are searching. Há pessoas que estão procurando. In the book of Jonah, Jonah went to Nineveh. No livro de Jonas, Jonas foi para a cidade de Nínive. And I think there's probably people that are searching for eternal salvation. Eu creio que tinha pessoas procurando a salvação. One of the reasons why this church is here is because there are people that are searching. Um dos motivos que essa igreja existe aqui é porque há pessoas aqui em volta que estão procurando. And I will encourage you to make a decision this morning to continue evangelizing. E eu te encorajo a hoje de manhã tomar a decisão de continuar evangelizando. As far as I can see, the door is open for the gospel here in Brazil. Pelo que eu vejo, as portas estão abertas para a pregação do evangelho aqui no Brasil. You've seen how fast the world can change.
Vocês têm visto a rapidez que o mundo pode mudar. They were supposed to lock down countries for 2 weeks, it turned into 2 years. Foi durante a pandemia, falaram que iam fechar países, fronteiras por 2 semanas, foram 2 anos. I don't know how long it was in Brazil, but everything changed every week. Eu não sei como foi aqui no Brasil, mas lá tudo mudava todas as semanas. And the door is open for the gospel until Christ returns. E a porta está aberta para a pregação do Evangelho até que Cristo volta. The command is still the same, O mandamento ainda é o mesmo and we have to keep working. e temos que continuar a trabalhar. Let's pray this morning. I ask you to bow your heads and close your eyes. Vamos orar hoje de manhã com cabeças curvadas, olhos fechados. And I'm going to invite the pastor to Pastor. take the altar.